Meu nome não é relevante, mas o que vou contar sim. Isso aconteceu comigo em São Paulo. Há muitos anos morei em uma casa que aluguei com uma amiga perto do metrô. Ela estava cursando a faculdade e passava muito tempo em festas. Compartilhávamos o quarto e havia ocasiões em que eu tinha que ouvir ela se divertindo com algum ficante, enquanto eu tentava dormir, já que eu não estudava. Eu somente trabalhava. Uma noite, depois de um dia daqueles no trabalho, me deitei na cama e comecei a ouvir música com fones de ouvido. Pouco depois, ouvi um barulho na porta principal. Pausei a música e vi que era minha amiga, que chegava de uma festa, acompanhada de Paola. Uma amiga que morava no apartamento ao lado e um rapaz. Os três estavam um pouco bêbados, rindo e cambaleando. Minha amiga entrou no quarto e me disse que Paola dormiria comigo e ela com o rapaz. Isso não me incomodou, até porque eu gostava muito da Paola. O problema é que eu estava muito cansada e eles não paravam de rir e conversar, interrompendo minha música e meus esforços para cair no sono. Quando finalmente decidi me juntar à conversa, eles resolveram dormir, o que me irritou um pouco. Já estava completamente sem sono, então fiquei apenas olhando para o teto e pensando em qualquer coisa. Então, algo aconteceu. Em um piscar de olhos eu não conseguia mexer meu corpo ou falar, e algo apareceu sobre mim. Era uma mulher inclinada, olhando fixamente nos meus olhos. Sua aparência era extremamente intimidante. Seus dentes eram pontiagudos e amarelados, e seus lábios estavam cobertos por uma substância negra. Ela fazia um movimento com os lábios, como se estivesse provando aquilo que estava em sua boca, emitindo um som muito assustador. Ela vestia uma camisola branca e seu cabelo tão bagunçado não me deixava ver bem seus olhos, mas o pouco que vi era pura escuridão. A claridade da luz do poste na esquina da nossa rua permitia que eu visse alguns detalhes, mas o mais assustador não era a sua aparência. Sim, parecia saído de um pesadelo, mas o mais assustador eram suas mãos. Ela segurava uma tesoura enorme e antiga, daquelas completamente de metal e muito longas, e mantinha-a sobre o meu abdômen. Seus movimentos eram estranhos, como se estivesse travada. Espero que entendam como isso parecia. Eu estava aterrorizada e não conseguia me mexer de jeito nenhum. Não conseguia mexer um dedo sequer, sentindo que a qualquer momento ela me mataria com aquelas tesouras. Vários pensamentos se passaram pela minha mente. O que é isso? Quem é ela? Como entrou sem fazer barulho com a porta? Como isso se manifestou em um segundo? Cheguei a pensar que talvez fosse alguém que escapou da prisão ou de um hospital psiquiátrico, mas logo descartei essa ideia, pois, como disse, estava completamente paralisada. Lembro-me que só conseguia chorar, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Pensei, se ela vai me matar, eu não quero ver. Então comecei a tentar mexer os dedos e cutucar minha amiga para acordá-la. No entanto, ela apenas se virou de costas, e eu podia sentir como aquela coisa estava zombando de mim, enquanto eu desesperadamente tentava acordar Paola. Quando achei que não poderia piorar, comecei a ouvir o som de metal rangendo aos pés da minha cama. Lentamente, baixei os olhos e bem na minha frente havia uma criança, ou melhor, algo que parecia uma criança. Pelo seu tamanho, tinha cerca de 4 ou 5 anos. A criança não tinha cabelo e estava girando em círculos. Gostaria de ter desmaiado para não ver mais aquilo, e me envergonha um pouco admitir, mas me urinei. Depois de eternos segundos, como por um milagre, de repente meu corpo se soltou e eu consegui me mover. A primeira coisa que fiz foi me virar rapidamente e abraçar minha amiga com força. Então comecei a gritar e a chorar, o que finalmente a acordou. Quando ela se virou para perguntar o que estava acontecendo, ficou apavorada e começou a gritar. "O que é isso? O que é isso?" repetindo várias vezes, enquanto se encostava desesperadamente na parede. Eu gritei que não sabia,
e perguntei se ela também estava vendo aquilo. Ela apontou para o lugar, mas aquela coisa já não estava mais atrás de mim. Agora estava aos pés da cama, onde antes estava a criança. Nosso escândalo acordou todo mundo. Começamos a gritar, e todos olharam para o mesmo ponto do quarto. No meio dos gritos, Paola me disse para acender a luz. Todos vimos uma sombra negra nos observando. Lembro que a luz demorava alguns segundos para acender depois de acionar o interruptor, e eu estava morrendo de medo, porque para isso eu teria que me aproximar muito da sombra. Pedi ao rapaz que acendesse a luz, mas ele estava ainda mais aterrorizado do que nós, agarrado às cobertas, sem saber onde estava o interruptor. Gritei de raiva e me levantei para acender. Juro que aqueles foram os 2 segundos mais longos da minha vida. Quando a luz finalmente se acendeu, a sombra desapareceu, assim como a criança. Todos nós nos olhamos confusos, sem entender o que acabávamos de ver. Paola me pediu para deixar a lâmpada acesa, e embora eles estivessem exaustos pela festa, demoraram a dormir. Eu, por outro lado, não conseguia fechar os olhos. Eles viram a sombra, o que me fez se sentir melhor por saber que eu não estava louca. No entanto, eles não viram o rosto, as mãos, as tesouras, nem a criança. Me lembro que naquela semana fui dormir na casa da minha avó, porque a minha casa me aterrorizava. Eu já havia suportado ver coisas se moverem sozinhas, portas se abrirem e fecharem, mas o que aconteceu naquela noite foi demais para mim. Pouco tempo depois, me mudei de casa. Ainda me pergunto o que era aquilo. Ouvi muitas histórias sobre bruxas, e a forma como as descrevem se parece muito com o que eu vi. Desde então, me pergunto se o que vi poderia ter sido uma bruxa. Mas o que ela ganharia me assustando assim? E se não era uma bruxa, o que diabos era então? Porque pelo menos a sombra, eu sei que não foi um pesadelo, não foi imaginação, porque todos a vimos, até o rapaz que não sabia nada sobre a casa. Vocês podem me chamar de Su, e o que vou contar aconteceu há alguns anos, mais precisamente em 2018. Naquela época, meus filhos Alexandre e Jonatas tinham apenas 7 e 4 anos. Eles eram muito pequenos, e toda a responsabilidade de cuidar deles recaía sobre mim, porque meu marido, Anselmo, trabalhava como segurança e quase sempre passava as noites fora. O lugar onde morávamos não era o melhor lugar do mundo, mas infelizmente era o que podíamos pagar naquele momento. O bairro era feio, com ruas de terra e quase sem iluminação pública. Assim que a noite caía, os vizinhos se trancavam em suas casas e o silêncio que se instalava me fazia se sentir ainda mais sozinha. Lembro-me que naquela noite em particular, as crianças foram dormir cedo. Eu fiquei na sala assistindo televisão, mas não conseguia me concentrar no que estava acontecendo na tela. Algo me incomodava, algo que eu não conseguia explicar. Era uma sensação estranha, como se o ar dentro de casa estivesse mais pesado do que o normal. Fiz uma pequena oração. Levantei-me e fui até a porta sem saber por quê, mas algo me impulsionou a espiar a rua. Não ouvi nenhum barulho. Não vi nada no início, mas algo me fez ficar ali, esperando. E então eu a vi. Era uma senhora vestida completamente de preto, caminhando lentamente pela rua. Mal era visível porque as lâmpadas da rua não iluminavam muito e eram amarelas. Mas justamente quando passou sob uma das luzes mais fracas, pude distinguir sua figura. Ela usava um xale escuro que cobria seu rosto, deixando à mostra apenas sua boca. Fiquei paralisada. Não sei como explicar, mas havia algo naquela imagem que me encheu de um medo que eu nunca havia sentido antes. A senhora parecia não ter pressa, caminhava muito devagar, como se soubesse exatamente para onde estava indo.
E o que mais me assustou foi que ela estava vindo em direção à minha casa. Eu a vi se aproximar cada vez mais, até que chegou à minha porta. Ela não bateu, não disse nada, apenas me olhou da rua sem parar e entrou no quintal que não tinha portão na época. Senti um calafrio, mas não me movi. Fiquei escondida atrás da porta, observando aquela mulher entrar em minha casa. Perguntei quase tremendo: "O que você está procurando?" A senhora não me respondeu, apenas movia o maxilar como aqueles velhinhos que não têm dentes e fazem um movimento estranho com a boca. Eu não conseguia ver seus olhos. Na verdade, não conseguia ver nada além daquele movimento. E então, com uma voz rouca e fraca, ela perguntou por Anselmo. Respondi que ele não estava, que trabalhava à noite. Nesse momento, a mulher deu um passo em direção ao interior da casa, como se quisesse ver algo mais. Eu fiquei com raiva. Algo em mim reagiu e eu disse a ela para ir embora, que não tinha motivo para estar ali. Não sei de onde tirei a coragem, mas gritei com ela. A senhora parou e, sem dizer mais nada, virou-se e saiu para a rua. Mas não foi embora. Ela ficou parada lá, sob a luz do poste. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Liguei para Anselmo e lhe contei o que tinha acontecido, que havia uma senhora estranha do lado de fora que me dava medo, e ele apenas disse para eu não me preocupar, que provavelmente era só uma mulher do nosso bairro que tinha se desorientado ou que estava com problemas mentais. Mas, ao mesmo tempo, percebi que ele estava preocupado com o que eu havia contado. Ele estava prestes a fazer um turno extra naquela noite, mas quando eu disse que aquela senhora tinha perguntado por ele, ele decidiu pedir permissão para voltar para casa. Ele não queria arriscar que algo acontecesse comigo ou com as crianças. Quando ele chegou, a senhora já não estava mais lá. Não sei em que momento ela partiu. Anselmo saiu para procurá-la pela rua, mas não encontrou ninguém. Somente os meninos que vendiam droga lá no final da rua. A noite estava estranhamente tranquila, como se nada de incomum tivesse acontecido. Mesmo assim, nós dois ficamos acordados, com uma sensação muito estranha. Cerca de 1 hora depois, chegaram alguns policiais em nossa casa. Estavam perguntando por Anselmo. Nós nos assustamos porque não sabíamos o que estava acontecendo, e então eles nos deram a notícia. Tinha ocorrido um tiroteio onde ele trabalhava. Vários de seus colegas estavam feridos, e o pior de tudo, um deles havia perdido a vida. Anselmo não conseguia acreditar. Se ele não tivesse voltado para casa, estaria lá, no meio de tudo aquilo. Depois que os policiais registraram seu depoimento, ele ficou em silêncio por um longo tempo, sem saber o que dizer. Nos dias seguintes, Anselmo voltou para casa abatido, não fisicamente, mas emocionalmente. Ele não conseguia parar de pensar no que havia acontecido, e seus colegas começaram a suspeitar. E o problema é que ele havia saído pouco antes de tudo acontecer, apenas alguns minutos antes. Embora ninguém tenha dito nada diretamente, era evidente que alguns pensavam que havia algo estranho em sua saída apressada. Nada foi comprovado. Ele não recebeu nenhuma acusação, mas o ambiente de trabalho mudou. As olhadas já não eram as mesmas, e decidimos que o melhor seria deixar a cidade e recomeçar em outro lugar. Às vezes eu penso naquela noite, na Senhora de Preto. Não sei quem ela era. Não sei se era um fantasma, se era um espírito ou se era a morte. Mas estou certa de que foi um aviso, um sinal de que algo estava prestes a acontecer. Anselmo não trabalha mais como segurança, e embora sinta uma dor pelas mortes naquela noite, eu sempre agradecerei àquela figura por ter aparecido em nossa casa, por me fazer ligar para Anselmo e fazê-lo voltar. Após aquele incidente, ficou claro para mim que cada um tem sua hora nesse mundo. Só não entendo por que algumas partidas têm que ser tão trágicas.
Meu nome é Maria e decidi contar essa história que devo esclarecer. Não é exatamente minha, é do meu pai. Ele já me contou muitas vezes e sempre me deixa impressionada. E para ele, bem, isso ainda o perturba como na primeira vez que aconteceu. Mesmo com o passar do tempo, ele ainda busca respostas para o que viveu. Vou compartilhar a história que ele escreveu com minha ajuda. Então, a partir de agora, estarei falando em primeira pessoa, nas palavras do meu pai. Era os anos 90 em Quito, Equador. Naquela época, era muito comum haver festas por toda a cidade, e por isso encontrávamos muitas pessoas nas ruas até altas horas da noite. Algo que, infelizmente, já não se pode fazer, devido às ondas de insegurança que o país enfrenta atualmente. Por essa razão, eu sempre passava os fins de semana com meus amigos em festas, até altas horas da madrugada. Numa dessas ocasiões, saí de uma festa, pois tinha planejado encontrar alguns amigos em outra, que não ficava muito longe de onde eu estava, mais ou menos 30 minutos de distância. A cidade não era tão grande quanto é agora, por isso era fácil chegar a qualquer lugar com uma breve caminhada. Além disso, o bairro dos meus amigos era o bairro onde cresci, que tive que deixar para ir a outra cidade, mas sempre que podia, voltava para vê-los. Por isso, aquela caminhada era algo que eu tinha feito incontáveis vezes, nada fora do comum para mim. Tudo estava indo relativamente bem, exceto que eu sentia um pouco de tontura por causa da bebida que tinha consumido, mas não foi em grande quantidade, então eu ainda estava com todos os meus sentidos alertas, muito consciente do lugar em que estava. De repente, ao cruzar a rua para continuar meu caminho, um carro surgiu do nada e me atropelou. Tudo aconteceu em questão de segundos. O carro apenas freou, aparentemente para ver o que tinha feito, e fugiu tão rápido quanto me atropelou. Após alguns minutos, quando consegui suportar a dor, tentei me mexer, mas no mesmo instante voltei a sentir uma dor terrível. Vi os cacos de vidro, o sangue, minha calça rasgada e, acima de tudo, uma grande ferida na parte inferior da perna. Senti o frio nos meus pés, pois eu estava descalço, provavelmente devido ao impacto que fez meus sapatos voarem para longe. Tudo parecia tão real quanto eu sinto minha respiração agora. A próxima coisa que lembro é de ver luzes ao longe, coloridas, muito brilhantes. Pensei que fossem carros, e só pedi a Jesus para que não me atropelassem de novo e que, pelo contrário, que alguém pudesse me ver ali jogado e parasse para me ajudar. Mas as luzes só se intensificavam. Quanto mais brilhavam, mais fraco eu me sentia, até desmaiar, ou pelo menos foi o que eu imaginei. A última coisa que me lembro é estar deitado em uma maca, fria, alta e prateada. Mas essa memória é difusa, quase como um sonho. A sensação do meu corpo, mesmo relembrando hoje, depois de tantas décadas, ainda me dá calafrios. Acordei com a luz batendo nos meus olhos, amanhecendo em um lugar totalmente diferente de onde eu deveria estar indo. Estava em uma ravina. Reconheci o lugar. Era perto do meu antigo bairro, mas era ilógico estar lá, pois estava muito afastado da estrada principal, a quase 1 quilômetro de onde fui atropelado. Veja, essa ravina agora é um bairro moderno, mas naqueles dias era uma área cheia de vegetação, um lugar por onde quase ninguém passava, pois diziam ouvir e ver coisas estranhas, luzes no céu, e foi ali que amanheci. Naquele instante tentei lembrar o que tinha acontecido. De repente, me lembrei do acidente. Do carro indo embora, do sangue na minha roupa, dos meus pés descalços, da terrível ferida na perna, da dor insuportável e daquelas luzes estranhas que foram a última coisa que vi. Verifiquei meus braços, minha roupa, meus sapatos, minha ferida, mas eu estava intacto, exatamente como me lembrava antes do acidente. A única coisa estranha que encontrei foi que na minha bota direita faltava um anel de metal. Naquele momento me senti estranho, como testemunha de algo que eu nunca conseguiria lembrar por completo.
Fui para a casa do meu amigo onde estava hospedado, mas não havia ninguém. Era domingo e eu tinha certeza de que eles tinham ido à igreja, então peguei minha mala e deixei uma nota para eles. Sem hesitar, voltei imediatamente para a cidade onde eu vivia na época. Passei por dias estranhos, sentindo uma sensação estranha de nostalgia, dor e ansiedade, e durante a noite tinha suores e pesadelos. Mas depois de alguns dias, me recuperei completamente. Me sentia igual ou até melhor do que antes de tudo acontecer, tanto que acabei esquecendo e segui com minha vida. Depois de um tempo voltei a Quito, dessa vez para viver, e visitei meu antigo amigo e sua mãe na casa onde eu tinha ficado na última vez. Estávamos nos preparando para um fim de semana de festa, como nos velhos tempos, quando a mãe dele, uma senhora de quem eu gostava muito e que também me tinha em alta consideração, nos advertiu para voltarmos cedo, dizendo que as ruas de madrugada não eram confiáveis, especialmente nas estradas onde os carros corriam à vontade naquela hora. Foi então que ela se lembrou de algo que uma vizinha havia lhe contado. Ela disse que uma vez, enquanto voltava para casa, atropelou um jovem. Com medo, eles saíram apressados, no entanto, voltaram para ajudá-lo. Mas quando chegaram ao local, não havia ninguém. Eles não podiam acreditar. A única coisa que restava no local era uma grande poça de sangue e um anel gromete de metal. Essa é a história. Muito obrigado por ouvir o relato do meu pai. Eu realmente aprecio muito. Minha família viveu muito tempo em uma colônia no sul. Minha mãe é a mais velha e única mulher entre 6 irmãos. Quando eram crianças, por ser a mais velha, ela tinha que ficar em casa cuidando deles quando meus avós precisavam sair juntos. Há mais de 50 anos, quando minha mãe tinha 13 anos, meus avós foram comprar mantimentos. Vale mencionar que eles moravam em uma casa nos arredores da pequena colônia. Eles estavam no meio do campo, sem nenhuma casa nas redondezas. Minha mãe diz que o mais novo dos meus tios era ainda um bebê de colo. Ela o estava segurando enquanto observava os outros brincarem com uma bola no quintal da casa. Em um momento, a bola foi parar na trilha que ficava oculta por algumas árvores. Coube ao seu segundo irmão mais novo, que já tinha 4 anos, ir buscar a bola. Ele deu alguns passos e todos os outros ficaram vendo como ele não fazia mais do que ficar ali, olhando para o mato. Então minha mãe chamou os outros 3 e eles foram juntos buscar o irmão mais novo. Ao se aproximarem, ela viu que na trilha havia uma senhora muito idosa com um vestido vermelho muito sujo. Ela tinha a bola e, agachada, fazia um gesto para o meu tio mais novo para que ele fosse pegá-la. Quando a senhora viu minha mãe e os outros, parou de falar com o menino mais novo e ficou de pé, dizendo para minha mãe: "Esta é a sua bola, certo?" Minha mãe sempre soube sobre muitas coisas que acontecem no campo e sabe que nunca deve mostrar medo, mesmo que o sinta. Por isso ela se aproximou da senhora com o irmãozinho nos braços, muito segura de si, e pegou a bola. "Sim, senhora, obrigada", ela disse, sem mostrar medo, vergonha ou qualquer coisa do tipo, mas sim uma atitude de quem estava no comando da casa. A senhora então riu um pouco, como se estivesse debochando, e perguntou: "E onde estão seus pais?" Ao que minha mãe, sem hesitar, respondeu: "Foram até ali, na esquina, com meu padrinho." Isso evidentemente era mentira, mas ela queria que a senhora soubesse que eles estavam por perto. Aquela senhora apenas continuou sorrindo e então deu meia volta para retornar à trilha. Foi aí que, quando minha mãe estava prestes a dizer a todos para entrarem no quintal, a mulher falou: "Você é forte, menina. Fico feliz que cuide dos seus irmãos e vou respeitar isso." A mulher então foi se afastando e minha mãe disse a todos para entrarem na casa. Mas o irmão mais novo, o que estava com a senhora desde o início, não se mexia. Minha mãe, irritada,
Mandou que ele se apressasse a entrar e o menino finalmente saiu do transe. Ele disse: "Você viu a senhora? Ela tinha pés de galinha." Minha mãe sentiu um calafrio, mas claro, não iria transmitir isso para seus irmãos. Ela não tinha percebido isso, pois olhou a mulher de frente, numa postura desafiadora para que não visse seu medo. Ela apenas conseguiu dizer que deveria ser imaginação dele e que todos deveriam entrar de uma vez por todas. Quando meus avós chegaram, ela contou o que aconteceu e imediatamente meu avô foi buscar um dos compadres para pedir conselhos sobre o que fazer. Esta pessoa disse que provavelmente era uma bruxa de passagem, porque ele não reconhecia ninguém assim naquela região. Ele também disse que, pelo que minha mãe contou, sobre a questão de respeitá-la, eles poderiam ficar tranquilos, pois nada aconteceria. E felizmente assim foi durante o resto da infância dos mais novos. Como epílogo, vou adicionar algo. Alguns anos depois, outro dos meus tios, quando já tinha 15 anos, estava cuidando de um campo de abacaxis à noite. Então ele dormia em uma choupana de palha improvisada no meio do campo. De repente, ele ouviu como se estivesse queimando lenha não muito longe. Quando saiu para ver, ele disse que havia uma mulher de vermelho no terreno ao lado, a cerca de 50 metros de onde ele estava. Esta mulher parecia jovem e, mesmo àquela distância, ele viu como era linda. Parece loucura, mas ela já estava dentro de uma grande fogueira, bem no centro, e deveria estar se queimando, mas nada parecia acontecer. Esta mulher não fez nada quando meu tio saiu. Não olhou para ele nem nada. Apenas uma cerca de arame farpado os separava. Meu tio, assim como minha mãe, apenas se encheu de coragem e não mostrou medo. Ele entrou na sua choupana, começou a cantar uma canção religiosa e colocou 2 facões em forma de cruz na porta. "Melhor prevenir do que remediar", dizia ele. Ele não ouviu nem viu nada estranho pelo resto da noite. No dia seguinte, ele foi procurar onde viu a fogueira e lá estavam os carvões que restaram como evidência de que o que ele tinha visto não era um sonho. Como eu disse, estou adicionando isso apenas como um epílogo, porque embora a primeira mulher fosse velha e a segunda, vista alguns anos depois, parecesse muito mais jovem, por esse detalhe do vestido vermelho, alguns dos meus tios acreditam que era a mesma pessoa ou o mesmo ser. Estou prestes a contar uma história que me deixou com a maior quantidade de dúvidas que já tive em toda a minha vida. Foi algo tão misterioso que até hoje ninguém conseguiu explicar. Tenho consciência de que há muitos mistérios no mundo e que o mal se manifesta de maneiras que o ser humano ainda não pode entender. E o que eu vi foi completamente macabro. Eu era um dos 2 encarregados de preparar os corpos em uma funerária para o respectivo velório. Isso quando as famílias decidiam que não tinham intenção de cremar o cadáver para conservar suas cinzas. Minha colega era gentil e devo confessar que tinha muito mais habilidade do que eu. Às vezes ela me dava conselhos para melhorar, porque naquela época eu tinha apenas 8 meses de trabalho. Frequentemente eu perguntava a ela se já havia tido contato com o paranormal, e ela me respondia que tinha experimentado certas coisas, mas não estava segura se poderia catalogá-las como atividade paranormal. No entanto, deixava claro que um trabalho em uma funerária implicava estar no mesmo terreno que as almas dos desafortunados que perderam a vida. Então era impossível trabalhar lá por tanto tempo sem sentir ou ver algo que não parecia deste mundo. Pelo menos nisso concordamos. De algum modo estávamos próximos à barreira que dividia o mundo dos vivos e dos mortos. Sempre mantive minha fé em Deus, confiando que Ele me protegeria de todo o mal que há no mundo, ou pelo menos daquele que me rodeava. Honestamente, eu não me preocupava com essas coisas. Tentava ser muito respeitoso com os corpos e comparecer aos velórios para demonstrar meu respeito.
Foi assim que chegou aquele dia em que não nos trouxeram qualquer falecido, mas uma pessoa que eu conhecia, com quem eu tinha compartilhado bons momentos, o suficiente para saber que era uma boa pessoa. Fiquei sem reação ao saber de sua morte daquela maneira, e minha colega percebeu o que estava acontecendo. Ela até me disse que, se eu quisesse, ela poderia preparar o corpo sozinha sem problemas, mas eu recusei, pois precisava adotar uma postura profissional. Fiz o que pude, mas em pouco tempo disse à minha colega que aceitava a proposta de me cobrir, enquanto eu tirava um tempo para ir à casa desse amigo que havia falecido. Eles foram anjos em minha vida no passado, e eu precisava mostrar um pouco de respeito. Assim o fiz. Conversei com a família e ofereci meus pêsames, mas logo perguntei como havia ocorrido a morte. Ao que parecia, ninguém sabia. Simplesmente ele teve um ataque cardíaco enquanto dormia e pronto. Eu não conseguia acreditar nisso. Não depois de saber que ele levava uma vida muito saudável e tudo mais. Nem havia completado 30 anos. Além disso, perguntei sobre o irmão gêmeo dele que não vi na casa, e a família dizia que não o tinham visto desde que meu amigo morreu. Isso me pareceu estranho. Não era um comportamento normal, pois ele deveria estar em casa, pelo menos apoiando a mãe. Eu não era detetive, mas tinha muita consideração por ele, e com a curiosidade não iria ficar, pelo menos não sem tentar descobrir a verdade. A questão é que eu não tinha ferramentas nem indícios, além de que o diretor da funerária me pediu ajuda para os preparativos do velório. No final, tudo o que pude fazer foi pedir a Deus que tivesse piedade daquela pobre alma e permitisse sua entrada em seu reino. Naquela mesma noite, antes do velório, recebi uma visita de uma senhora na funerária. Ela dizia que queria falar comigo, então desci e a recebi. Não foi uma visita muito longa. Ela estava lá apenas para me dizer que o mal estaria na funerária na noite seguinte e que eu deveria me cuidar. Isso foi ainda mais estranho. Eu não conhecia aquela senhora e era a primeira vez que a via. Achei curioso que ela tivesse ido exclusivamente para me procurar e dizer aquilo. Não entendia com que propósito. Era como se ela estivesse me advertindo sobre algo, mas eu não consegui decifrar. Assim chegou a noite do velório, a qual evidentemente compareci. Cumprimentei a família do meu amigo falecido. Fizemos uma bonita decoração, melhor do que o orçamento deles permitia pagar, tudo graças ao diretor, já que minha colega falou sobre a situação e colaborou com esse grande gesto. Estando lá, foi quando pude ver o irmão gêmeo do meu amigo. Ele estava sentado afastado. Eu o vi trocar palavras com poucos familiares. Minha mente me dizia que algo muito estranho estava acontecendo, mas eu não podia bancar o detetive, pois estávamos na funerária. Poderia colocar meu trabalho em risco, e isso era algo que eu não podia arriscar. De repente, ele se levantou e se afastou para uma área vazia da funerária. Aproveitei para segui-lo e ver o que ele estava fazendo. Estando a sós, pude vê-lo de costas e perguntei se ele estava bem ou se precisava de ajuda, mas comecei a ouvir murmúrios como se ele estivesse sussurrando. Não tive outra opção senão contorná-lo e olhar para seu rosto, e foi aí que fiquei paralisado. Seus olhos não tinham pupilas, eram completamente brancos. Ele falava consigo mesmo, dizendo que tinha que fazer aquilo, que não tinha outra opção a não ser entregar a alma de seu irmão para poder se salvar. Caso contrário, ele viria buscá-lo. Custei a acreditar que ele não estava falando comigo. Era como se estivesse em uma espécie de transe ou algo assim. Não consigo descrever de outra maneira. No final, meu chefe me chamou e tive que deixá-lo ali sozinho, mas quando tentei voltar, ele já não estava mais lá. Tive que retornar para terminar o velório com meus colegas. Dias depois, soube que aquele gêmeo do meu amigo estava desaparecido. Ninguém sabia onde ele estava. A polícia organizou uma busca, mas foi em vão. Nunca o encontraram. Isso foi o último que soube desse caso. Fiquei com muitas perguntas, mas uma coisa é certa para mim.
Meu amigo não morreu de um ataque cardíaco, pelo menos não de maneira natural. Só Deus sabe a verdade. É tudo o que posso dizer. Sempre fui fã de isolamento, mas morar sozinho em uma casa perto da borda da floresta do Alasca era um novo nível de solidão. Meu vizinho mais próximo, Thomas, morava a cerca de 5 minutos a pé pela estrada. A casa dele era a única outra em quilômetros de distância. Eu me mudei para cá porque precisava de paz. Este era o lugar perfeito. Florestas densas cercavam a área, e o silêncio à noite era quase ensurdecedor. Aquele tipo de silêncio que faz você se sentir como se fosse a última pessoa na Terra. Thomas foi amigável desde o início. Ele era um pouco mais velho que eu, talvez com seus 50 e poucos anos, mas sempre gentil. Ele me ajudou a me mudar, deu dicas sobre como viver na natureza e até trouxe pão caseiro algumas vezes. Eu achava que não poderia ter pedido um vizinho melhor. Certa noite, eu estava sentado no sofá, assistindo a um filme. O vento uivava lá fora, fazendo as árvores se dobrarem. Eu tinha acendido a lareira, tentando afastar o frio do inverno no Alasca. Eu estava começando a me envolver no filme quando ouvi uma batida na porta. Não estava esperando ninguém, então isso me assustou. Fui até a porta e espreitei pelo olho mágico. Para minha surpresa, era Thomas. Abri a porta e ele me deu um sorriso estranho. Oi, Thomas. O que está acontecendo? Perguntei, abrindo espaço para ele entrar. O vento estava forte e eu não queria deixar a porta aberta por muito tempo. Ele hesitou por um segundo antes de entrar. Vi alguém perto da sua casa, disse ele com a voz baixa. Estavam circulando o lugar, achei que deveria vir te avisar. Um frio percorreu meu estômago. Aqui, com mais ninguém por perto, a ideia de um estranho rondando lá fora não era exatamente o que eu queria. Obrigado por me avisar, respondi trancando a porta atrás dele. Você conseguiu ver direito quem era? Não, está muito escuro, mas quem quer que fosse não pertence a este lugar. Agradeci novamente, e após alguns minutos de conversa fiada, ele foi embora. Tranquei a porta, certificando-me de verificar as janelas também. Tudo parecia seguro. Mesmo assim, a ideia de alguém circulando minha casa continuava me incomodando. Verifiquei a porta dos fundos de novo, só por precaução. Eventualmente fui para a cama. Tentei afastar o desconforto e dormir, mas não foi fácil. O vento lá fora não havia parado, e cada pequeno estalo da casa parecia mais alto do que o normal. Eu devo ter cochilado por um momento, porque a próxima coisa de que me lembro é de acordar com o som de alguém falando lá fora. No começo pensei que estava sonhando, mas as vozes eram reais. Levantei-me, sonolento e confuso, e fui até a janela. Estava aberta apenas uma fresta, deixando entrar uma brisa gelada. Quando olhei para fora, meu coração disparou. Thomas estava lá, bem ao lado da casa, e ele não estava sozinho. Um homem que eu não reconhecia estava com ele, de costas para mim. Eles estavam conversando, mas eu não conseguia entender o que diziam. Fiquei olhando para eles por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Talvez Thomas tivesse saído para procurar o cara que ele tinha visto mais cedo. Balancei a cabeça, dizendo a mim mesmo que estava pensando demais. Talvez eles tivessem pego o estranho e agora estava tudo bem. Ainda assim, algo parecia errado. Fechei a janela e me enrolei de volta na cama, puxando os cobertores até o queixo. Tentei voltar a dormir, dizendo a mim mesmo que não era nada. Então eu ouvi um barulho alto vindo de baixo. Senti meu estômago afundar. Sentei-me na cama com o coração disparado, ouvindo qualquer outro som.
Era o som de vidro se quebrando. Parecia vir da janela da minha sala de estar. Não havia como confundir. Minha mente entrou em pânico. Alguém estava invadindo? Corri para a janela do quarto e olhei novamente. Thomas ainda estava lá, mas o homem com quem ele estava não. Ele não se mexeu, não reagiu ao barulho. Apenas ficou lá, olhando para a minha casa. Algo estava terrivelmente errado. Peguei meu telefone e tranquei a porta do quarto. Minhas mãos tremiam enquanto discava para a polícia. Tentei manter a voz firme enquanto contava à operadora o que tinha acontecido. Eles me garantiram que os policiais estavam a caminho. Fiquei no meu quarto, com o coração acelerado, ouvindo por mais sons vindos de baixo. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvi o som das sirenes à distância. A polícia chegou rapidamente, e após alguns minutos tensos, eles encontraram o invasor. Ele havia entrado pela janela da sala, mas ainda não tinha subido as escadas. Isso não foi o fim da história. Depois de me questionar e investigar a área, a polícia descobriu algo perturbador. O homem que havia invadido minha casa não era um estranho qualquer. Ele era alguém com quem Thomas estava em contato há meses. Encontraram mensagens entre eles, planejando algo que não desejo mencionar. Thomas não era o vizinho gentil que eu pensava que fosse. Ele estava me observando, e naquela noite algo doentio era para ter acontecido. A polícia prendeu Thomas e eu nunca mais o vi. A trabalho me mudei para Nova York, longe do isolamento do Alasca, mas ainda me lembro daquela noite. Há um ano, no início do inverno, fiz uma caminhada de fim de semana em um parque nacional não muito longe de casa. Era para serem os últimos dias de calor antes do frio intenso do inverno e da neve chegarem, então eu queria sair enquanto ainda podia. Havia uma trilha que meu amigo me contou que levava a uma bela vista de um lago, então decidi explorá-la. Mas quando cheguei na trilha, não era o que eu esperava. Não havia sinais ou marcações. Havia apenas um caminho estreito passando por algumas árvores. Desci um pouco e, embora não tivesse marcações, parecia uma trilha simples de percorrer. Enquanto eu caminhava, ficou claro que poucas pessoas passavam por ali. Quase não havia pegadas na terra e o caminho não parecia feito por alguém. Isso não me assustou nem nada, mas foi apenas algo que notei. A floresta ao longo do caminho era muito bonita, cheia de vida selvagem e folhas caindo na mudança de estação. Cerca de 1 quilômetro depois, passei por algo interessante. Havia outro caminho que levava ao meio da floresta. Não entendi muito bem por que haveria outro caminho conectado a esse já pouco usado. À medida que continuei andando, mais dessas trilhas laterais começaram a aparecer. Elas seguiam em direções aleatórias, levando ao que parecia ser nada em particular. Foi muito estranho. Depois de cerca de 2 horas de caminhada, a trilha em que eu estava terminou. Não havia mais caminho a seguir. Tudo o que havia pela frente era uma fileira interminável de árvores e mato. Me sentei e estava tomando água, quando após 5 minutos ouvi passos atrás de mim. Me virei e vi um cara andando ao longe. Ele estava com uma jaqueta rasgada e sem mochila. E, estranhamente, ele estava atravessando a trilha em que eu estava, uma das trilhas laterais. Não parecia que ele me viu. Ele estava apenas olhando para baixo e andando. A maneira como ele andava e sua aparência me deixou um pouco assustada, então fiz questão de não ser vista enquanto o observava entrar na floresta. A essa altura, parecia que não restava muita luz do dia, e decidi simplesmente abandonar a busca pelo lago e caminhar de volta para o meu carro. No entanto, levei apenas alguns minutos para chegar a um cruzamento de caminhos dos quais não me lembrava antes. Imediatamente veio em minha mente que em algum momento eu tomei a trilha errada.
Olhei para baixo, tentando ver se havia alguma pegada minha que eu pudesse seguir, mas não vi nenhuma. Então ouvi novamente, passos atrás de mim. Virei-me e olhei para a floresta. Ao longe, aquele mesmo homem estava de pé e de frente para mim. Ele não se mexeu nem disse nada, apenas ficou ali, parado como se estivesse me observando. Depois de um momento, uma mistura de arrepios e uma sensação estranha percorreu meu corpo e me virei para seguir qualquer trilha que estivesse na direção oposta ao homem. Eu rapidamente me apressei, verificando atrás de mim várias vezes, e depois de alguns minutos perdi o homem de vista. Percorri essa trilha por mais de 1 hora, ainda preocupada tanto com a possibilidade de estar perdida quanto com o estranho que tinha visto recentemente. Depois de um tempo de caminhada, saí da trilha e me encostei em uma árvore bastante grande, fazendo uma pausa para beber um pouco de água. Nem 2 minutos se passaram antes que eu ouvisse aqueles mesmos passos. Fiquei onde estava, atrás da árvore, enquanto o som dos passos arrastados ficava cada vez mais alto, até que o homem passou direto pela árvore atrás da qual eu estava. Ele parecia concentrado no caminho à frente, como se pensasse que eu ainda estava andando, mas não havia dúvidas de que ele estava me seguindo, ou pelo menos tentando. Fiquei olhando para ele enquanto se afastava. Ele estava olhando para os lados e brincando com algo em suas mãos. Quando ele começou a abrir e fechar, percebi que era um canivete. Aproveitei para correr de volta por onde tinha vindo. Chegando ao cruzamento, escolhi entre outros 2 caminhos que davam para lugares distintos. Felizmente fiz a escolha certa, porque no caminho de volta para o meu carro, tudo o que eu tinha era o luar fraco para me guiar pela floresta. Eu não aparentava, mas estava completamente em pânico. Se eu fosse morta naquela floresta, possivelmente nunca me encontrariam. Enquanto dirigia e pensava na sorte que tive em sair viva de lá, acabei batendo num carro parado no semáforo. Eu estava em completo pânico por dentro. Aquele homem tinha intenções perturbadoras e cruéis. Dava para sentir o mal caminhando ao lado dele, mas graças a Deus nada me aconteceu.